Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias, ligá-las ou acompanhar aqui através da nossa projeção o texto que se encontra no livro de Números capítulo 13, a partir do versículo 25. Números 13, a partir do versículo 25. Nos diz assim o texto: Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Eu quero começar a nossa reflexão nessa manhã fazendo a seguinte pergunta para você: como é que está o seu ânimo agora? Como que está o seu ânimo agora? E é uma coisa difícil da gente falar porque o ânimo é algo que pode mudar muito rapidamente, né? Ele pode mudar por uma notícia, ele pode mudar por um desconforto que surge com a nossa saúde ou com alguém que está perto de nós. E eu quero ainda fazer uma outra pergunta. Como você tem se sentido nesses últimos dias? E fazer a pergunta que é o tema da nossa reflexão nessa manhã. Que ânimo te cerca? Qual é o ânimo que está próximo de você? Porque uma coisa é aquele sentimento temporário que nós temos assim em algum momento da nossa caminhada. E outra coisa é aquele estado que é mais frequente, que é mais regular na nossa vida. Passar por momentos assim de desconforto, de um ânimo abatido é comum. Tem dias que a gente acorda melhor, tem dias que a gente acorda um pouco pior. Agora existe aquele ânimo que tem a ver com o nosso cotidiano, com a nossa vida, que tem a ver também com a forma como nós enxergamos as coisas ao nosso redor, que tem a ver com a maneira como nós também enfrentamos as coisas da nossa caminhada, da nossa existência. Então, quando eu faço a pergunta, que ânimo te cerca, eu não estou perguntando necessariamente sobre como você está se sentindo agora, embora eu tenha feito essa pergunta no início. Mas eu estou ampliando um pouco mais essa pergunta. Eu quero saber como que anda o seu ânimo em relação à vida como um todo. Como você tem enxergado a sua vida até aqui. E como você espera a sua vida daqui por diante. O ânimo, ele tanto pode ser de natureza positiva como de maneira negativa. Tanto que nesse último caso, no caso do negativo, nós costumamos usar a palavra desânimo. Ou seja,
é como o ânimo que está se acabando. Então, quando você não tem ânimo, você está desanimado. A origem dessa palavra ânimo, ela veio do latim animus, que significa alma, coragem ou mente. E significa isso que se passa, que acontece dentro do nosso coração e que também tem alguma ligação com o ato de respirar. Ânimos, aquilo que faz com que nós respiremos. Como que tem sido o ar que você respira? Como que tem sido o seu ânimo? E nós somos chamados para a vida, para superar desafios, superar dificuldades, enfrentar obstáculos e muitas vezes inesperados. Nós temos acompanhado aí de forma angustiada aqueles meninos que estão presos na caverna. Uma situação assim que é difícil até de mensurar, porque as probabilidades elas vão se reduzindo quanto mais o tempo passa. Eles estão a 2 quilômetros para dentro da terra. A entrada da caverna tem cerca de 10 metros de altura e uma das partes menores de passagem ela tem cerca de 1 metro. Mais ou menos assim. Em alguns lugares, para você descer, você tem que usar equipamentos de rapel. Outros você tem que passar por dentro de água. Eles foram longe demais. Longe demais. Mas ontem me chamou a atenção que quando a gente estava passando o jornal, eles mostraram cartinhas que eles mandaram. Não sei quantos aqui viram. Cartas das crianças dizendo como que eles estavam se sentindo lá dentro. E consolando as famílias. Dizendo, olha, nós estamos bem. Nós estamos comendo. Aí um deles disse assim, olha, nós queremos sair daqui para comer tudo aquilo que a gente puder comer quando sair daqui. Então, me chamou muita atenção essa fala de um dos meninos, porque ele não está olhando ali para o fato de que eles estão é uma situação praticamente impossível retirá-los ali. Né? Por isso que existem esforços internacionais no sentido de tirá-los ali, mas ele está pensando no quê? No como ele vai experimentar a comida ou as comidas quando eles saírem dali. Ele não está pensando que aquilo ali é um fim. E nós oramos e pedimos a Deus para que não seja o fim mesmo, para que eles saiam. Assim como aqueles chilenos que ficaram lá debaixo da terra, vocês lembram disso alguns anos atrás? Que aquilo também causou uma angústia absurda na gente. Agora esses meninos, claro, são menores, são mais frágeis, mas por outro lado, tem esse aspecto lúdico. Então eles têm assim uma capacidade de sonhar muito maior. E isso pode ser muito mais positivo no tempo que eles vão permanecer ali. Então, a gente realmente deve orar para que Deus derrame graça sobre a vida daqueles meninos, para que eles saiam dali e voltem para as suas famílias. Mas esse fato, esse ato que está acontecendo lá, me lembra também de uma história de 2 meninos que uma vez estavam patinando sobre o gelo. E de repente, o gelo começou a se rachar e um daqueles meninos caiu na água fria. E no momento que aquele menino caiu na água fria, o outro viu que ele estava preso por debaixo do gelo, porque o gelo quebrou, ele caiu para debaixo da água e foi para um lugar mais distante. Ele começou a pegar uma pedra e, com muito ânimo, a quebrar o gelo, a bater, e quebrar, e quebrar, e quebrar, e quebrar. E de repente ele, de fato, conseguiu estender a mão para o colega e tirar o outro amiguinho dele de dentro daquela água gelada. E quando chamaram os bombeiros, e os bombeiros chegaram e olharam aquela cena, um dos bombeiros olhou para aquele menino que tinha salvado o outro e disse, mas como é que você conseguiu fazer isso? É praticamente impossível, porque você é uma criança, pegou uma pedra, quebrou o gelo espesso
e ainda entrou na água para tirar o seu amigo. Aí nisso já tinha por ali um velho senhor que estava vendo aquela cena, olhou para os bombeiros e disse a seguinte coisa: você sabe por que ele conseguiu fazer isso? Mesmo sendo tão pequeno, mesmo pegando uma pedra que não era muito grande, e tendo quebrado o gelo e tirado o seu amiguinho dali de dentro, sabe por que ele conseguiu fazer isso? Porque não tinha ninguém perto dele dizendo que ele não iria conseguir. Por isso que ele conseguiu. Porque se tivesse alguém perto dele dizendo assim, não adianta que você não vai conseguir, não adianta que não vai dar certo, vamos esperar os bombeiros, provavelmente ele não tinha conseguido. Mas como estavam só os dois, e era o único e o último recurso que eles tinham, aquele menino fez tudo o que ele podia e conseguiu salvar o outro. Isso é ânimo. Isso é disposição. Isso tem a ver com a forma como nós encaramos os obstáculos, e o texto que nós acabamos de ler, o texto bíblico que nós acabamos de ler, ele conta de um momento, de um período da história do povo de Deus em que eles precisavam de ânimo. E quando nós olhamos mais a fundo esse texto bíblico, que é o relato dos espias, daqueles 12 homens que são mandados por Moisés para ver a terra que eles iriam ocupar, a gente começa a observar a forma como esses homens, eles relatam sobre aquilo que eles estão vendo. Quando Moisés envia aqueles homens para espiar a terra, ele não está dizendo necessariamente que Moisés espera deles a aprovação se devem ou não entrar na terra. Não. Ele está simplesmente dizendo, vocês vão para ver como que nós vamos entrar. Mas é fato, nós vamos entrar. Deus havia prometido essa terra para Abraão. Quando Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus, e Deus disse para Abraão o seguinte, de ti farei uma grande nação. E essa promessa da terra prometida foi uma promessa que acompanhou durante séculos, durante muitos anos, o povo. E eles estavam às portas de entrar na terra prometida. A terra que manava leite e mel. Eles tinham diante deles o melhor quadro possível em relação a tudo aquilo que a terra tinha para oferecer. Grandes vastidões de terra, água, frutos, animais, campos. Mas eles não estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados com aquilo que cercava, aquilo que possivelmente seria um impeditivo para eles ingressarem na terra. Tanto que quando eles chegam, dos 12, 10 dão um relato desanimador. 10 dizem o seguinte, entrar nessa terra é impossível. A terra é cercada, desde o alto dos montes até a beira do rio. Para todos os lados, nós vamos encontrar dificuldade. E um pouco antes, nesse texto que nós acabamos de ler, você pode fazer a leitura em casa mesmo, nesse mesmo capítulo 13, fala que eles foram para a terra, que eles pegaram frutos da terra, e inclusive conta ali num determinado momento, o próprio texto conta, que eles trouxeram cachos de uva que eram tão grandes, que precisavam que 2 homens carregassem esses cachos de uva. Dá para imaginar um cacho de uva desse tamanho? Então eles sabiam que de fato aquela terra era uma terra abençoada. Só que eles não estavam focados naquilo de bom que a terra tinha. Eles estavam focados naquilo que eles teriam que enfrentar. E muitas vezes na nossa vida a gente faz isso. A gente olha apenas para as coisas que são difíceis. E claro, na medida que nós valorizamos as coisas difíceis, elas se tornam muito maiores. E o tamanho das coisas que nos cercam, elas tomam a proporção daquilo que os nossos olhos enxergam. Então, se os nossos olhos enxergarem coisas difíceis, as coisas serão difíceis. Mas se nós
precisarmos ou pudermos enxergar de forma mais positiva, quem sabe as coisas difíceis elas sejam minimizadas e as bênçãos elas sejam aumentadas. Então nós vemos duas confissões nesse texto bíblico que acabamos de ler. A primeira confissão é uma confissão positiva. Quando nós vemos que eles relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e essa terra ela mana leite e mel, e está aqui o fruto dela. Eles trouxeram os frutos que a terra tinha. Está aqui. Então existe uma sensação de vitória naquilo que a terra tem para oferecer. Eles concordam que a terra é muito boa. Mas existe uma impressão negativa. E qual é a impressão negativa que se tem da terra? O povo é poderoso, as cidades grandes e fortificadas. E eles encerram o texto dizendo: olha, nós, perto desses homens, somos como gafanhotos. E com certeza eles nos enxergam assim. Eles nem sabiam se de fato os homens que moravam nessa terra viam o povo de Israel como gafanhotos. É importante a gente lembrar que eles são espias. Eles não foram lá espiar a terra e anunciaram a sua presença. Eles foram cautelosamente, sem serem vistos. Então eles estão dando uma impressão deles sobre a coisa, estão pré-julgando a impressão que aquele povo tinha sobre eles. Então eles nem sabiam de fato se eles consideravam, se aqueles homens consideravam que eles eram como gafanhotos. Eles estavam achando. E aí é que está o problema. É quando muitas vezes a gente acha que os outros estão pensando coisas da gente, que as situações que nós estamos vivendo são piores do que de fato são. Então nós vivemos assustados, atemorizados, porque a gente acredita que algum grande problema vai surgir, mas nós nem sabemos de fato porque nós não ousamos experimentar, não ousamos passar por aquilo. Então isso muitas vezes acaba levando a gente a experimentar e a viver o sentimento de derrota. E o sentimento de derrota, ele é pior do que a derrota em si. Porque quando você é derrotado, você sabe que pelo menos tentou. Mas quando você tem o sentimento da derrota, é quando você não tentou, porque ficou com medo, e você vai guardar aquele sentimento de derrota para o resto da vida. Não vou nem usar aqui como exemplo o fato que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo agora. Aí, né? Mas enfim, poderia ser usado. Porque, em certa medida, eles tentaram. Mas se no primeiro instante eles tivessem parado, aí eles viveriam apenas com o sentimento. Não haviam tentado de fato. Então tem muita gente no nosso mundo que vive com o sentimento da derrota, sem nunca ter tentado algo na sua vida. Então nós precisamos tentar, nós precisamos experimentar. Isso não traz para nós um sentimento também de responsabilidade. Ninguém vai agir aí de modo, como se usa aí no popular, agir de forma descabeçada, como se fala, né? Tomar decisões precipitadas, agir de forma incoerente, não significa isso. Mas a ousadia, ela deve ser algo que deve acompanhar a nossa caminhada de fé durante toda a nossa existência. Sejamos crianças, sejamos jovens, adultos ou mesmo idosos, todos os dias nós somos convidados e somos desafiados a enfrentar os gigantes que estão diante de nós, e muitas vezes os gigantes que são criados por nós mesmos, os gigantes da nossa mente, os gigantes do nosso coração, aqueles que nós diariamente alimentamos, mas que por algum momento nós descobrimos que eles não existiam. E você nunca passou por aquela situação em que de repente você tinha muito medo de fazer determinada coisa, e de repente você faz,
e alguém pergunta assim para você, como é que foi? Aí você diz, sabe que não foi tão difícil assim? Não sei por que eu não fiz isso antes. Mas tem muita gente que vai passar a vida sem dizer isso, porque ficou com medo de fazer aquilo que era preciso fazer. Agora eu pergunto para vocês, se a maioria tivesse sempre razão, o que teria acontecido com o povo de Deus nesse momento? De 12, 10 foram contra, 2 foram a favor. Se a maioria tivesse sempre razão, onde aquele povo teria ficado? No deserto. Então, nem sempre a maioria tem razão. Isso é uma outra verdade que esse texto bíblico nos ensina. Então, às vezes, a gente tem que caminhar também na contramão daquilo que a maioria está dizendo. E é difícil, porque tem uma torcida dizendo para você, não faça isso. Mas Josué e Caleb foram na contramão daquilo que a maioria dizia. Não vamos entrar, nós vamos ser devorados, nós vamos ser pisados, nós vamos ser mortos. A terra é boa, mas o medo é grande. E de repente aqueles 2 homens se levantam e dizem assim, olha, peraí, mas aqui não está em questão o tamanho dos desafios que nós vamos enfrentar. O que está em questão aqui é o seguinte, Deus nos deu essa terra e nós temos que ir. E esse então é o desafio pelo qual nós somos chamados diariamente. E aí, como disse, essa confissão desanimadora de incapacidade, que muitas vezes está presente nas pessoas também que estão ao nosso redor, quando aqueles homens disseram, nós não podemos subir contra aquele povo porque eles são mais fortes do que nós. Quando nós muitas vezes ressaltamos mais as dificuldades e às vezes até mesmo contradizendo os benefícios que nós mesmos havíamos apontado. Porque, em princípio, eles disseram, a terra é maravilhosa. Está aqui os frutos, olha só, está aqui. As uvas, o leite, o mel, está aqui, a terra é vasta, é grande, está lá esperando por nós. Ah, mas a gente não vai não, porque olha só o trabalhão que a gente vai passar. Olha só a situação que a gente vai enfrentar. Não, não vamos entrar. Então essa ideia, essa mania que muitas vezes as pessoas, e eu e você, temos de ressaltar as dificuldades, para além dos benefícios que existem na nossa vida, faz com que nós não demos um outro passo, um passo de fé. Essa mania de aumentarmos as dificuldades, essa mania que nós temos muitas vezes de olharmos para as coisas ao redor e dizer assim, olha, nós somos como gafanhotos e eles vão nos pisar. E aí o texto nos fala que 10 causaram uma comoção nacional. Pessimismo, desânimo, incredulidade, revolta, sentimento derrotista, presente ali na vida daqueles homens e daquelas mulheres, porque eles não levaram em conta o que de bom a terra tinha, mas levaram em conta apenas o que problemas eles deveriam enfrentar. Então, quando você vive com a derrota, você olha apenas para as coisas que são difíceis. E o derrotismo é algo que é difícil de ser superado. Porque muitas vezes ele é assim tão integrado à existência humana que tem gente que não consegue enxergar nada além da derrota. Eu já falei outras vezes aqui do púlpito e eu gosto muito de pensar naquilo que Leão Tolstói fala sobre a floresta. Que o lenhador olha para a floresta e diz, olha, quanta lenha tem aí. Mas eu gosto de pensar um pouco além daquilo que o Leão Tolstói diz e penso o seguinte, o botânico olha para a floresta e diz assim, quanta riqueza tem nessa floresta. Então você pode olhar para a floresta e pode pensar, eu vou encontrar algo aqui
vou estragar isso aqui, vou transformar isso aqui em dinheiro, ou pode ser um problema, ou pode ser algo que eu preciso desenvolver aqui para ganhar dinheiro, mas não vou tirar nada de belo aqui, de bonito. Mas você pode olhar para a floresta e dizer, não, eu posso tirar algo de muito bom dessa experiência que eu estou passando. Então a atitude de Josué e Caleb é uma atitude que não se alinha com a ideia dos derrotistas, porque ela se firma no positivismo. E eu não estou falando aqui daquele livro clássico, né, de anos atrás, O Poder do Pensamento Positivo. Não tem nada a ver com isso, não. Talvez até alguns aqui conheçam ou já tenham lido. A gente está falando daquilo que a palavra mostra. É lidar com os fatos. E o que a palavra nos faz é crer nas promessas de Deus. Deus havia prometido para aquele povo uma terra. Ele tinha dito para o povo, vocês vão receber uma terra que mana leite e mel. Essa terra está aí, vocês podem ir. Então eles não estão trabalhando aqui com conjecturas, mas com fatos. A terra estava diante deles. Então, Josué e Caleb se basearam na promessa de Deus, na soberania de Deus que sustém a vida, que susteve a vida daqueles homens, que sustém a minha vida, que sustém a sua vida. Eles se afirmaram e se fundamentaram, melhor dizendo, numa afirmação positiva. A terra é boa, e isso é suficiente. E é por isso mesmo que eles vão em busca dessa terra. Não porque ela podia ser, como eu falei, algo difícil de ser enfrentado. Não, mas porque de fato a terra é muito boa. No capítulo 14, do versículo 6, nós lemos um pouco desse relato quando se diz o seguinte: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Eles caminharam contrariamente à maioria. Então nós precisamos aprender a nos firmar no positivismo e crer nas promessas de Deus. Não minimizar as dificuldades, mas crer que elas podem ser superadas com fé, confiança e devoção em Deus. Então eu encerro fazendo a seguinte pergunta: como está o seu ânimo agora? Como você tem enxergado a sua vida? Como você enxerga a sua vida daqui para diante? De forma positiva ou de forma negativa? Você espera que é isso? A sua vida é isso aí? Muitas vezes a gente acha que o máximo que Deus pode fazer é aquilo que Ele tem feito na nossa vida. E esse é um erro muito grande. Porque a Bíblia nos fala que Deus pode fazer infinitamente mais. Muito além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós esperamos. Que você e eu sejamos desafiados a cada manhã a ir além das expectativas, ainda que por vezes a gente tenha que caminhar contra a maioria. Que Deus nos abençoe com a sua palavra.